E dando continuidade, a gente está no capítulo 5, Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Diante de agressões ou submetido a dificuldades pelo seu próximo, irritado ou cínico, perverso ou escravocrata, enfermo em qualquer hipótese, deve-se considerá-lo como se fosse a mãe em um instante de fraqueza ou cansaço, carente de carinho e amizade. Ao invés da reação também agressiva, do repúdio ou indiferença vingadora, a paciência generosa, a oportunidade para reflexão, a desculpa sincera, nenhum ressentimento nem amargura. Esse comportamento libera-o do azedume, do ódio e do rancor, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de ser erradicadas. Num prolongamento da afetividade, a consideração pela Mãe Natureza ressalta como de importância fundamental para o equilíbrio ecológico, por consequência de todos quantos contribuem para a sua harmonia. Ver, portanto, em todos os seres vivos a projeção materna positiva, agradável, proporciona forças para a preservação e restauração da saúde, para a liberação dos sofrimentos e do bem-estar, que são condições essenciais para a felicidade. De imediato, após a reflexão vivência desse postulado, descobrir a bondade que dorme em todos os seres e necessita ser despertada, estimulada, a fim de que se frondeje, florescendo e produzindo frutos bons. Além e acima das nuvens sombrias, há espaços transparentes infinitos, que os limites das borrascas não alcançam. No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que não possua bondade interior. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora a fim de brilhar com alta potência. Pessoas agressivas que se comprazem em atormentar, produzindo sofrimentos, são portadoras de muitas dores íntimas, que buscam disfarces sob a máscara da violência, da falsa superioridade, da alucinação. Mesmo os animais selvagens, sob a máscara da violência, da falsa superioridade, da alucinação. Mesmo os animais selvagens sob domesticação tornam-se amigos e, recebendo vibração do amor, alteram a constituição do instinto agressivo, mudando de comportamento, o que atesta a presença do psiquismo divino em germe, em tudo e todos. Trata-se de uma conquista de sabedoria, poder penetrar na bondade latente dos seres, buscando sintonizar com esse estado de vida, ao invés de vincular-se apenas às manifestações exteriores, às suas reações defensivas agressivas, que são portadoras de vibrações morbíficas, portanto, desencadeadoras de muitos males que respondem pelos sofrimentos. Da experiência de identificar a bondade nos seres em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte, em todas as criaturas, estabelecendo vínculos emocionais de intercâmbio, se torne lúcido, é empreendimento válido que faculta o progresso dos seres humanos, desenvolvendo aptidões mais eloquentes e expressivas. A vida é um permanente desafio, rica de oportunidades de crescimento e penetração nos seus profundos arcanos, que se revelam cada vez mais fascinantes e grandiosos. Por isso, não cessa o desenvolvimento dos valores, intelectos morais do espírito na sua faina de evoluir. Essa passagem, né, ela continua sobre
a passagem anterior, que fala da imagem da mãe, trazendo essa imagem da mãe, da própria mãe natureza, né? Nessa busca de trazer essa projeção, como ela chama, da maternidade positiva, como uma proposta de buscar a saúde, vendo nos outros, né, essa projeção positiva de que em cada um, por mais desequilibrado que pareça, ali pare o espírito divino, aquela centelha que tem condições de se desenvolver. É uma forma da gente, ela nos propõe essa forma, né, da gente buscar viver em equilíbrio com o coletivo, com as pessoas ao nosso redor, buscando trazer sobre o outro essa visão de adoecimento da alma, mas que lá dentro também tem uma luzinha que um dia vai se acender e que ela está ali, pronta para ser acendida em algum momento. Eu achei bonito nessa parte da Joana com relação a essa projeção materna positiva. Achei muito interessante, né? Isso que a Wina colocou, a gente começar a trabalhar e ver em cada pessoa essa mãe, a projeção da mãe positiva. E aí tem uma parte que ela até amplia isso. Ela coloca assim, num prolongamento da afetividade, a consideração pela mãe natureza ressalta como de importância fundamental para o equilíbrio ecológico. Então, essa percepção da mãe que que está ali em uma conexão com a gente, amorosa, expandir até os seres vivos, para a natureza, para todos os seres. Então eu achei muito interessante mesmo, né? Então ele coloca até diante da agressão, a pessoa que faz a agressão é fazer a projeção da mãe materna, ou a projeção materna, né? E até numa situação assim, ela coloca aqui, né? A mãe que está em um instante de fraqueza ou cansaço. Então eu achei muito interessante, porque é uma metodologia que ela está trazendo aqui, né? E aqui ela traz como uma proposta, né, da gente buscar. Ela traz isso como um exercício, né? Ela, olha, trata-se de uma conquista de sabedoria para poder penetrar na bondade de todos os seres. Então, ela nos traz isso como uma proposta de vivência, de tentar olhar e buscar vincular-se a esse estado de bondade interna, não aquela forma desequilibrada. E que isso é muito complicado para a gente, né? Nos nossos dias, principalmente, quando a gente percebe num lugar onde há essas reações, né, a gente tende a querer se afastar, a não estar perto, mas muitas vezes essas situações, elas são mais próximas mesmo do nosso grupo familiar. E isso traz muita dor, muito sofrimento. E aí ela nos convida a tentar buscar, né, olhar nesses seres algo que haja de bom. Olhar como um adoecido da alma e olhar o que há de bom. Claro que isso não significa que a gente precisa ficar ali, às vezes, até muitas vezes, né, se submetendo a maus tratos, à agressividade. Muitas vezes a gente precisa também ter um espaço seguro para vivenciar isso. Mas é muito mais sobre isso. Nós, como quem está perto, quem vivencia, vive essa situação. Porque muitas vezes a gente passa dias amargurado, sofrendo por aquilo que foi dito, por aquilo que
por aquela agressão, às vezes gratuita, que aconteceu ali no contexto, especialmente da família, que são os lugares que a gente mais é desafiado na nossa experiência. E quantas vezes a gente fica muito tempo guardando essas situações de vida, e isso vai cada vez nos ferindo mais, vai nos trazendo estados, né, adoecidos, porque a gente não conseguiu se desvincular, às vezes, das situações. Então, tem uma meditação que eu gosto muito, que é em bondade amorosa, que é esse lugar da gente se vincular, né, nas manifestações de bondade nossa, do outro e de todos os seres, porque isso vai trazendo para a gente um estado de compaixão e vai nos trazendo saúde. Porque se a gente só se vincula à manifestação agressiva do outro, isso nos coloca em situações em que a gente adoece. Muitas vezes o outro nem percebe o quanto ele traz, né, de adoecimento para o ambiente. Mas aqui é uma proposta da gente buscar também na gente conquistar esse lugar de ver, né, essa situação, a bondade no outro, para ir se curando, para a gente não entrar em estados de adoecimento. Essa analogia, né, que foi feita em relação à mãe é realmente muito interessante, porque eu acho que ninguém aqui conheça algum ser no universo que seja mais compassivo, que tente entender mais as desavenças com seus filhos, os possíveis erros, que até reconheça os deslizes dos seus filhos, mas tente sempre buscar um lado bom. Então, eu vejo uma analogia assim, ligeiramente diferente até, porque eu acho que é um convite para que todo mundo se coloque, entre aspas, no lugar da mãe, né, que sempre vai proteger seu filho, não importa a situação que ele se envolva, o problema que ele cause, o desvio que ele tem apresentado, ela sempre vai tentar compreender e buscar algo de bom nele. E acho que é fundamental a gente entender, né? Quem é mãe aqui é muito fácil, mas quem é pai também, ou quem não é nem pai nem mãe, mas tem amor pelos seres, entende bem essa situação que ela coloca da mãe, né? Que a mãe, tudo que aconteça, não importa o que seja, ela está ali pronta para acolher, para proteger e para não deixar que os outros que não entenderam prejudique o seu filho. E esse é mais ou menos o amor que eu entendo, acredito que a maioria de vocês deve entender também, que o alto, né, o Cristo, os espíritos mais evoluídos, dos quais a gente tem notícias, tem por nós, que é essa coisa que aqui, no pé no chão, na terra, a gente tem como o amor mais puro que existe, que é o amor de mãe. E se a gente conseguir desenvolver esse amor de mãe, essa compreensão materna em relação a tudo e a todos, é uma abertura de caminho, uma aceleração nas nossas passadas bem significativa. E um ponto que a Joana também coloca com relação a essa projeção materna positiva, que eu achei muito parecido com a questão do despertar o campo consciência alerta, que são aqueles campos que têm as frequências mais puras, as lembranças mais queridas, espirituais, que estão arquivadas no ser humano. E quando ela coloca aqui, de imediato,
após a reflexão, vivência desse postulado, ou seja, da questão da projeção materna positiva, descobrir a bondade que dorme em todos os seres e necessita ser despertada, estimulada, a fim de que fronteje enflorescendo e produzindo frutos bons. E aí ela continua, e aí nessa parte eu acho que fica mais evidente, quando ela coloca assim: não há ninguém que não possua bondade interior. Né? Todos os seres, eles têm aqueles campos sagrados vibrando. Aí ela coloca assim: há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada. Aí essa parte que eu achei bonito: aguardando os estímulos de fora, a fim de brindar com alta potência. Ou seja, aguardando esses estímulos de fora, das pessoas que estão em torno, emitindo esse amor, para, aí ela coloca aqui, né, a fim de despertar e brilhar com alta potência. Eu achei muito bonita essa parte, sabe? Então, essa questão que ela traz aqui da projeção materna positiva é bem interessante mesmo. Eu lembrei até de um vídeo. Ele fala sobre esse poder do amor, né? Em algumas situações bem graves, como mudou a vida de certas pessoas completamente mudou o caminho delas, né? E a gente buscar em nós, né, esse desenvolvimento do amor, essa compaixão, essa empatia que muitas vezes a gente tem, né, por aqueles próximos, mais próximos, e começar de forma consciente, assim, como um processo mesmo de vida, desenvolver esse amor, essa compaixão, essa empatia por todos os seres, pelos seres mais que a gente considera assim, mais difíceis da vivência, é uma proposta muito feliz, porque quem guarda a dor e a mágoa dessas situações aflitivas somos nós mesmos. Então, quando a gente desenvolve, a gente não se desenvolve apenas, a gente desenvolve todo o nosso entorno, toda a coletividade, ela vai começar a sentir a vibração que foi construída em nós, né? E aí ela consegue ir tocando os outros seres que também aguardam, e muitas vezes vão pelo exemplo, vão pela experiência de amor vivida com o outro, despertando em si essa consciência. Porque a gente às vezes pensa, né, que é o falar, e ela está nos convidando a viver o postulado, a fazer essa reflexão e começar a aplicá-la conosco, na nossa vida, no nosso entorno. E eu gosto muito, porque a Joana, ela traz muitas passagens, né, buscando essa reflexão, como ela chama, vivência, nos convidando a ir desenvolvendo esse olhar, porque a gente sempre fala, né, que a gente se torna mãe, que quando nasce um filho, nasce uma mãe também. Então, a vivência de se tornar mãe, ela é uma experiência também diária, desafiadora, de crescimento. E aí a gente vai buscando, né, cada vez mais essa experiência de forma lúcida, e isso traz muita saúde e nos afasta do sofrimento. Ainda essa questão da projeção materna positiva, o Paramahansa Yogananda, naquele livro Autobiografia de Jung, tem uma parte que ele encontra com
com um ser que ele é já muito evoluído. E o processo do caminho espiritual dele foi cada vez mais entrar em contato com a Mãe Divina. Ele chamava assim a Mãe Divina. E é muito parecido com essa ideia que a Joana traz, que é perceber a mãe em tudo. Então, na natureza, nas pessoas, que à medida que vai percebendo, fazendo essa, percebendo essa mãe, essa energia materna, amorosa, tão forte, nos envolvendo, é como se estivéssemos sempre sendo protegidos. E o processo espiritual dele foi assim, foi entrando cada vez mais em contato com a Mãe Divina, que habita em tudo, que cada vez mais envolve, que cada vez mais aquece, como se tivesse realmente nesse envolvimento dessa Mãe Divina. E quem trabalha muito isso, dessas várias formas, é a Andrea, né, através da sua arte. Ela vai apresentando a Mãe Divina das suas várias expressões e é uma forma mesmo que a gente vai crescendo no sentido de confiança mesmo em Deus com relação a essa proteção sempre eterna que a Mãe Divina nos dá. Tudo bem? Eu estava ouvindo aquele Sadhguru esses dias e uma pessoa perguntava para ele como ter paciência com o ser humano. E aí, resumindo, ele falava assim: quando você pede paciência, você fala mais de você do que do outro, né? Então, quando a gente olha para as pessoas e se incomoda com alguma coisa, isso diz mais, né, sobre a gente do que sobre o outro. E uma outra coisa que eu tento sempre me lembrar é que ninguém se modifica sendo punido, sendo maltratado, sendo odiado, né? As pessoas só podem melhorar se elas forem acolhidas, se elas forem ouvidas, se elas forem amadas. Então, tenho pensado, apesar de ser difícil, né, a gente no dia a dia, mas são exercícios, né, que eu procuro fazer. E aí é isso, é falar sempre da gente, né, não do outro. O que eu tô conseguindo melhorar, né, cada dia como eu faço. Então, são os exercícios aí que eu tento fazer, né. Obrigada. E nesse processo, a gente acaba que, muitas vezes, né, porque ela está nesse convite, né, de cessação do sofrimento, ela está nos convidando a olhar para o nosso sofrimento, né, como que a gente está vivendo em relação ao mundo, e a gente considera essa vivência, muitas vezes o sofrimento, e como ela vai nos convidando a pensar formas, né, de fazer cessar esse sofrimento e cessar o sofrimento no nosso coletivo, né. E eu lembro tem um programa no Netflix que chama Headspace, que é sobre meditação, e ele traz várias formas de meditação. E aí tinha a história de uma senhora que há mais de 40 anos ela vivia envolvida numa memória muito difícil de uma separação. E ela vivia isso há mais de 40 anos. Ela, na verdade, mais de 60, porque o episódio tinha acontecido aos 20, ela estava com 70 anos, vivendo nessa dor, nessa mágoa, todo esse processo. E aí ela conta que ela começou a desenvolver, né, a compaixão, que é essa meditação em bondade amorosa. Ela foi buscando desenvolver a compaixão, e nesse processo ela ia envolvendo essa situação em sentimentos de compaixão. E aí ela narra que
durante todo esse tempo, aquele tinha sido a primeira vez na vida dela que ela não tinha pensado no que havia acontecido. Então, a gente percebe isso, como a Neuza falou, que a gente, em relação a nós mesmos, a gente sai de processos de dor, de sofrimento, com amor, não com violência, não com briga. A gente pode até viver isso no primeiro momento, num de extravasamento da emoção, mas aquilo, para ser curado em nós, ele precisa passar por um processo interno de amor, em relação a nós mesmos, em relação ao outro, e curando essa ferida para cessar o sofrimento, que a gente pode levar muitos anos e muitas vidas, né? Quem participa de reuniões que envolvem ou vê os livros mesmo que contam histórias de reencarnações, espíritos envolvidos em processos de mágoa por séculos, milênios. E aí, quando eles são curados, são num acolhimento. É interessante que muitos desses acolhimentos vem a mãe, né? Acolher esse espírito, que é quando eles se deparam com ela, eles se acordam e lembram do amor. Então, da gente buscar se colocar, né, nesse lugar, nessa figura positiva, né, como uma mãe num estado positivo da maternidade, para conosco e para com os outros, realmente é um remédio muito eficaz, tem sido visto ao longo da história, inclusive desses processos, né, de estudo, como um remédio para curar a nossa alma, para nos curar do sofrimento e também acolher os outros que sofrem como nós. Por isso que a gente tem várias oportunidades, né, de encarnar como homem, como mulher. Então, quando a gente fala desse sentimento de mãe, eu acho que todo mundo sente, né, porque a gente já teve várias experiências aí e eu vejo que é um sentimento comum. E isso que você fala no processo desobsessivo, que a mãe toca assim de uma forma tão fulminante, né, que o espírito na hora já abre o coração, né, tem aquela sensação do acolhimento. E uma vez eu vi o filho, que ele morreu muito novinho, muito jovem, era uma criança, e a mãe nunca aceitou. E aí a mãe já tinha feito a passagem e esse filho estava com ela lá nas zonas, né, mais pesadas, cansado e tudo, e o trabalho foi feito. E ele falava assim: mas eu posso ir? Tenho certeza que eu posso ir? Porque o amor também dele ali, né, passou a vida toda cuidando da mãe, né? Então, o que que a pessoa que fica nesse sofrimento eterno, né? Como ela também pede ali o outro que já ou fez a passagem ou tá noutra situação de seguir o seu caminho, né? De seguir sua jornada.